A principal característica do psicopata é a falta de emoções. Ele não sente absolutamente nada, ele não tem poder de amar, ele não tem o poder de ficar feliz, de ficar triste, de sensibilizar, ele não tem o poder de ter empatia acerca das pessoas. Então o que acontece? Ele tende a se relacionar com pessoas que vão causar um certo bem-estar para ele, mas não no sentido emocional, e sim nas condições que aquela pessoa vai poder entregar para ele. Então hoje o nosso tema vai ser sobre relações afetivas e como que os psicopatas se comportam dentro dessas relações. Porque tem sido muito comum, cada vez mais a gente está descobrindo transtornos por aí e cada vez mais a gente consegue perceber esses números crescendo acerca de pessoas que desenvolvem transtornos ao longo da sua vida ou que nascem com esses transtornos. Eu acho importante a gente começar esse vídeo então introduzindo sobre o que é ser um psicopata. E nada mais é do que ser uma pessoa totalmente aversa da sociedade. Tudo aquilo que você acha normal, tudo aquilo que você acredita que uma pessoa pode fazer de bom para outro indivíduo, o psicopata não vai fazer. Ele vai ter todo um poder dominador de querer conquistar a pessoa, fazer de tudo, mas não porque ele gosta daquela pessoa ou porque ele tem algum sentimento ou qualquer coisa do tipo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com os benefícios que ele vai poder pegar daquela pessoa. Muitas vezes as questões financeiras, muitas vezes as questões de relacionamentos interpessoais para ele conseguir um cargo, para ele conseguir crescer, para ele conseguir se sobressair. Outras vezes por questão de comodismo, ter alguém que faça as coisas para ele sem ele precisar mover um dedo. Então essas pessoas são muito tóxicas e extremamente abusivas. Elas não conseguem ter um comportamento normal e elas acabam levando pessoas que estão junto com elas para uma certa dependência emocional. Então eu trouxe aqui para vocês entenderem como que é as características dentro de um relacionamento no qual uma das pessoas é um psicopata, tá? Eu sempre falo aqui na questão de que é importante a gente entender as características para que pelo menos a gente comece a ter um sinal de alerta e a partir desse sinal de alerta a gente possa procurar ajuda profissional para que a gente tenha uma melhor condição, para que a gente tenha uma melhor explicação sobre o assunto e para que você consiga posteriormente pedir ajuda acerca disso. Então o primeiro ponto, como eu já falei para vocês, é a falta de empatia. Essas pessoas elas não se importam com você, pode estar chorando, pode estar triste, pode estar na frente da pessoa de joelhos, implorando, pedindo por favor para ela te ajudar de alguma forma e o outro vai ficar ali totalmente imóvel e muitas vezes vai até rir da sua cara, porque ele realmente não tá nem aí. Se você estiver triste, feliz, cansada, tanto faz, para ele é indiferente. Ele só quer saber do que você vai fazer para ajudá-lo em alguma questão que ele realmente precisa e que ele não tá afim de fazer. Basicamente, se sobressair diante de alguma situação com a sua ajuda. E aí a gente tem como uma segunda característica uma superficialidade. Aquela pessoa que ela não consegue se aprofundar em absolutamente nada. Faz alguma coisa para te agradar, mas depois já deixa por isso mesmo, finge que não aconteceu, deixa de lado, ignora, ou fala e sai andando para não ter aquela interação. Simplesmente são relações vazias, relações rasas, que não conseguem ter um certo grau de aprofundamento para que vocês consigam se sentir realizados dentro da relação. Eu costumo dizer que isso aqui é uma característica muito importante e que facilmente é percebida quando a gente está conhecendo a pessoa. E essas pessoas que são muito frias, elas tendem a fazer comentários de relações passadas ou relações familiares que dão a entender que alguma coisa tá errado. Então, sei lá, digamos que essa pessoa que você tá conhecendo já teve 4 ex-mulheres e essas 4 ex-mulheres, elas já tiveram todos os problemas e ele tá ali falando mal de todas elas. Alguma coisa tá bem errada nessa situação. Então, comece a entender e perceber como que ele fala das pessoas e como que ele se comporta. Esse padrão de superficialidade, ele tende a ser bastante consistente. Então você vai conseguir perceber que alguma coisa não está certo. Essas pessoas também vão buscar gratificação em absolutamente tudo. Elas querem se sobressair. Elas basicamente vão se tornar sanguessugas na sua vida. E é muito interessante porque tem uma série que eu assistia que era The Vampire Diaries e todas essas séries de vampiros e filmes, enfim, tem coisas muito relacionadas à psicopatia. Porque lá a gente está falando de uma pessoa que consegue desligar sua humanidade, que não tem emoções, que não se importa, e ao mesmo tempo uma pessoa que está ali te sugando o tempo todo. Está sugando a sua energia, sugando o seu tempo, sugando suas demandas, sugando as pessoas que você gosta. Então você está o tempo todo com um vampiro do seu lado. É dessa forma que eu consigo expressar de uma forma que seja um pouquinho mais fácil de compreensão para vocês. Então calma, respira, coloca suas ideias num papel, analise o que você está sentindo para você entender se você está vivenciando esse tipo de situação.
Impulsividade é algo presente em quase todos os tipos de transtornos que eu trago aqui para vocês e não seria diferente na psicopatia. São pessoas impulsivas que falam sem pensar, que agem e não estão nem aí com o resultado, com o comportamento, com como as pessoas vão se sentir, até mesmo porque as emoções são totalmente nulas nesse caso. Aqui também a gente tem um ar de desvalorização e descarte. Pensa comigo que essas pessoas vão fazer de tudo para conquistar alguém. E não porque elas estão afim de estar com aquela pessoa, como eu falei, mas porque é conveniente para elas. E quando aquela pessoa não serve mais, que ele percebeu, o passeio já tá no meu pé. Essa mulher aí, eu posso fazer qualquer coisa que ela não vai embora, já criou uma dependência emocional, já criou ali toda aquela dependência afetiva sobre a relação, então ele vai começar simplesmente a tratar mal, ele vai descartar como se você não fosse nada, como se você não fosse importante, não fosse interessante, como se a relação de vocês não tivesse uma importância, até mesmo porque não tem. A gente vai ver aqui de uma forma muito presente também a manipulação. O tempo todo ele vai estar brincando com seus sentimentos, fazendo joguinhos, tentando fazer com que você desperte uma coisa ruim dentro de você, desperte seu lado possessivo, controlador, ciumento, para que ele possa ter controle sobre isso. Porque quando ele vê que você perdeu totalmente a estabilidade do seu humor, quando você simplesmente não tem mais controle sobre o que você está fazendo, ele vai começar a utilizar isso contra você. Então ele vai esperar você chegar no seu limite, ter uma ação inesperada, um comportamento ruim, para que ele possa se prover acerca disso e consiga, de certo modo, colocar você como uma pessoa que merecia o que ele está fazendo, a falta de atenção, a falta de carinho, porque você se colocou nessa posição de fato. A gente tem também uma condição de egocentrismo, então perceba aquela situação no qual ele vai estar sempre se colocando como dono do mundo. Que as pessoas estão ali venerando ele e que ele é o melhor de todos, ele é um bambambam e que ninguém vai ser tão bom quanto ele. Esse egocentrismo geralmente aparece em muitas condições dos transtornos de personalidade, mas aqui ele vem com um grau ainda maior. Porque se você não colocar ele nessa posição de que ele precisa ser endeusado, ele não vai se importar. Diferente, por exemplo, do narcisista, ele não vai criar todo um sentimento de frustração porque você não colocou ele como o melhor de todos. Ele simplesmente não vai ligar, vai continuar agindo como se nada fosse e como se as pessoas realmente estivessem endeusando ele, mesmo que isso não seja uma verdade absoluta, ele vai entender que na cabeça dele, dentro das condições que ele tem, é isso e tá tudo bem. Agora, uma coisa importante, essas pessoas, elas não têm um pingo de remorso, nem um pinguinho. Elas vão te fazer se sentir a pior pessoa do mundo, um lixo. Elas vão te colocar num lugar de vulnerabilidade, num lugar em que você nunca vai querer entrar, porque é difícil de sair, mas elas não vão se importar. E quando elas verem que realmente assim não tem jeito, elas vão dar as costas para você. Essas pessoas, elas são muito frias, elas realmente são muito calculistas e tudo que elas fazem é do jeito delas, sem pensar nas consequências, até mesmo porque isso não tem uma validação para elas. Então tenha muito cuidado, porque se essa pessoa que está junto contigo está fazendo você se sentir assim o tempo todo com uma certa frequência e com uma certa intensidade, é um sinal de alerta. E você precisa se atentar a isso, até mesmo porque numa condição como essa, daqui a pouco vai começar a ter agressões, vai começar a ter xingamentos, porque é característico desse perfil fazer isso também. Em algum momento ele vai começar a ser explosivo, ele vai começar também a te tratar de uma forma bastante agressiva e condicionar o ambiente a isso também. Então vai quebrar coisas dentro de casa, vai tratar as pessoas ao seu redor mal e tudo isso vai crescendo dia após dia. Não é algo que vai acontecer de imediato, vai ser toda uma construção até que chegue um momento que você realmente não aguenta mais. O que eu quero dizer para vocês é que é muito difícil a gente perceber quando a gente está entrando dentro de uma relação onde as pessoas não têm uma cognição funcional. Até mesmo porque essas pessoas, elas fingem muito bem. Elas criam teatro, elas encenam, elas fazem uma situação que você realmente acredita. É por isso que a gente precisa controlar as nossas emoções e aprender a lidar com as questões que estão ao nosso redor e perceber as falhas, porque as falhas estão ali. A pessoa que ela tá mascarando um comportamento, mascarando uma fala, ela vai ter os gatilhos dela que vão ser facilmente percebidos se você estiver prestando atenção. Então desconfie daquilo que está sendo perfeito demais, daquilo que está sendo bom demais. Pessoas têm problemas, pessoas têm dificuldades, então se tá tudo muito perfeito, desconfie de alguma coisa, tá errado, a bomba vai explodir em algum momento e eu espero que você consiga perceber antes de entrar nesse ciclo vicioso e tão difícil e tão desgastante para o seu emocional.
E se você gostou, já deixa um super like aqui para me ajudar a crescer nesse canal. Eu tenho certeza que pelo menos um pouquinho do que eu falei aqui vai te dar um direcionamento. E se você quiser também, me segue lá na rede vizinha, @psi.patriciafidelis, deixei o link aqui abaixo, porque aí lá eu tenho conteúdo diário para te ajudar a ter um pouco mais de conhecimento sobre a sua saúde mental. Um beijo e até a próxima!